Oi pessoal do Paideia, como vocês estão? Aqui quem fala mais uma vez é a Larissa, trazendo um pouco mais sobre matemática para vocês. Hoje eu decidi, tanto por mim, tanto pelo pedido de uma aluna, fazer algumas questões, resolver algumas questões com vocês, mostrar um pouco das dicas de como é ler uma questão, e resolver as questões simplesmente que vocês talvez tenham tido dúvidas das listas que eu passei. Eu vou focar nas questões do Enem, mas talvez apareçam algumas questões aqui que não são do Enem. Mas pra gente poder fixar as matérias que eu já dei pra vocês, certinho? Essa primeira questão aqui que eu vou fazer é uma questão que estava na lista de MMC e MDC. Foi simplesmente a aula passada que eu dei para vocês. É a questão 5 dessa lista e ela estava no Enem. Se eu não me engano, no Enem 2015? Não sei. Lá na lista mostra direitinho de que ano que ela é e tudo mais. Mas enfim, a questão é que eu quero resolver ela com vocês. Eu vou ler ela direitinho com vocês, vou fazer as marcações mostrando pra vocês como que as marcações ajudam na resolução da questão, ajudam a gente a fazer mais rápido e de forma mais eficaz também, certo? Então eu vou começar lendo. Sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Então aqui a gente já teve informação da questão. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Continuando. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. Então, Pedro 1, 4, 7 e 10 e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Então, no último andar desse edifício, eles trabalharam juntos. Houveram andares desse edifício em que houve só reparos do João ou houve reparos só do Pedro. Mas no último andar, houve reparos tanto do João quanto de Pedro, como essa frase aqui nos diz, certo? Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. O que significa essa última frase? Essa última frase é o motivo de eu conseguir ver o porquê de eu poder usar MMC nessa questão. Eu vou usar MMC e como eu disse na aula que eu dei para vocês sobre esse assunto, eu já tinha dado essa dica para vocês, que vocês poderiam usar MMC, mas eu vou mostrar para vocês o porquê disso, relembrando as aplicações diretas do MMC. Ele fala, sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares, foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Isso quer dizer que em 20 andares, eles trabalharam juntos, certo? Isso quer dizer que em 20 andares houve coincidência. E dentro desses 20 andares, a gente pode ver que consta o último andar também,
como nessa frase aqui, coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Isso quer dizer que dentro desses 20 andares, o último andar está incluso, certo? Porque foi o que ele nos disse como informação. Uma coisa que eu quero enfatizar aqui para vocês é, logicamente, é que no último andar, o número que a gente tem do último andar, ele também é o número de andares do edifício, certo? Quando você aperta o botão lá do elevador do último andar do edifício, isso quer dizer que esse número também indica o número de andares desse edifício. Essa informação, essa associação é importante para a gente continuar no desenvolvimento da questão, para a gente resolver essa questão sem ter, de forma mais clara, sem dúvidas, certo? O enunciado da questão é: qual o número de andares desse edifício? Tá, vamos lá. Larissa, por que você vai usar MMC nessa questão? Como eu disse para vocês antes, existem outras formas de fazer essa questão, mas eu quis fazer ela com MMC para mostrar para vocês uma aplicação desse assunto e tentar mostrar outras formas de resolver essa questão, porque eu percebi quando eu fui ver algumas das resoluções dessa questão na internet que as resoluções estavam sempre mostrando progressão aritmética e tudo mais, e eu quis mostrar para vocês uma forma diferente de resolver isso. Então fica a critério de vocês qual forma vocês vão querer usar, certo? Então vamos lá, vamos começar direitinho. João de 2 em 2 andares, Pedro de 3 em 3 andares. Por que eu vou usar MMC? Porque ele mostrou que existe coincidência na questão. Lembra que isso é um dos pontos do MMC? Um dos tópicos em relação a quando usar o MMC é coincidência. E existe outra questão também, é que lembra que quando você vai achar os múltiplos de um número, você vai buscando os múltiplos e tudo mais, mas quando você pega dois números e tenta achar os múltiplos em comum deles, você vai encontrar, no final das contas, o MMC. E o MMC, ele mostra de quantos em quantos números esses dois números envolvidos terão múltiplos em comum. Lembra disso? Lembra que, por exemplo, nessa questão aqui eu já vou fazer a aplicação disso. De 2 em 2 andares o João trabalhava, de 3 em 3 andares Pedro trabalhava, mas eu quero descobrir de quantos em quantos andares João e Pedro trabalhavam juntos. Então, de certa forma, eu querendo achar de quantos em quantos andares eles terão múltiplos em comum. Logo, eu já vou fazer aqui o MMC, tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Vamos lá, fazendo como eu expliquei para vocês, de forma bem simples, sem dificuldade. Até chegar a 1, certo? E 2 dividido por 2, 1. Depois o 3 dividido por 3, certo? O MMC que a gente chega é multiplicando esses dois números aqui. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Isso quer dizer que de 6 em 6 andares, João e Pedro trabalharão juntos. Certo? Só que existe uma questão nisso aqui tudo. Na questão, ao ele mostrar os andares em que João e Pedro trabalham separadamente, existe já uma coincidência aqui no começo. Tá percebendo que eles trabalham juntos no primeiro andar? E somente depois de 6 andares eles vão trabalhar junto novamente? Só que esse MMC aqui, ele só vai ser válido a partir dos múltiplos que esses números podem ter. Lembra que um múltiplo, um 1 nunca pode ser o múltiplo de um número, porque o menor múltiplo que um número pode ter é ele mesmo. Então,
1 pode ser o múltiplo de 1, sim, só que ele não pode ser um múltiplo de 2 e não pode ser um múltiplo de 3. Porque quando eu multiplico 2 vezes 1, eu já tenho 2. 2 é o menor múltiplo de 2. E 3 é o menor múltiplo de 3. Isso quer dizer que o 1 a gente tira daqui da jogada. A gente tira ele da jogada para fazer o cálculo usando esse 6 aqui. Porque no final vocês vão entender direitinho. Nesse caso aqui, eu vou pegar esse 20 aqui e eu vou tirar 1. Porque esse 1 aqui, como eu falei pra vocês, não pode ser múltiplo nem de 2 e nem de 3. Certo? Só que a questão em si, ela não trabalha sobre os múltiplos de 2 e de 3. Mas ela trabalha de quantos em quantos números 2 e 3 terão múltiplos, certo? No final das contas, tu vai perceber que é bem assim. Deixa eu aqui ajustar pra vocês a folha. De João, 1, 3, 5, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Mais 2, 13. Mais 2, 15. Mais 2, 17. Mais 2, 19. Isso aqui eu só tô fazendo para mostrar para vocês. Isso aqui vocês não precisam fazer para resolver a questão. Só para vocês entenderem bem. Para Pedro vai ser 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Vou parar por aqui. Veja que aqui, o que eles têm de em comum começa com 1. Depois, o próximo número que eles têm em comum é o 13. Depois do 13 é o 19. Veja que não é a partir de 1 que vai ser de 6 em 6, mas vai ser a partir de 13. Porque se você pega de 13 até 19, você tem 6 andares. Se você pega do andar 13 até o 19, você tem 6 andares. Isso se iguala, isso coincide entre João e Pedro. No caso, se você continuar aqui, no de João vai ficar 21, 23, 25. No de Pedro vai ser 22 e 25. Tá vendo que mais uma vez a diferença continua sendo 6, porque se você pega do 19 até o 5, são 6 andares, são 6 números. E aqui, novamente, do 19 até o 25, 6 andares, 6 números. Isso quer dizer que o que eu posso fazer para chegar ao número de andares a ser difícil? Eu posso pegar o número 19, que foi aquele lá que eu separei esse número aqui, ó, tirando dos 20 números. O dos 20 andares, eu tirei o 1, por que eu tirei o 1 mesmo? Porque ele não pode ser múltiplo nem de 2 nem de 3, certo? Então, eu pego o 19 e multiplico por 6. 9 vezes 6, 54. 6 vezes 1, 6. Mais 5, 11. 114. Só que você lembra que você tirou esse aqui, os números de coincidência, você tirou 1? Aqui você vai ter que adicionar esse 1. Mas por que, Larissa? Por que eu não poderia ter feito logo a conta do 20 vezes o 6? Porque esse 6 aqui, ele é o MMC. Lembra que eu falei pra vocês que eu não poderia usar a multiplicação desse 6 por 20, porque dentro desse 20 tá o número 1. E o número 1 não é múltiplo de nem de 2, nem de 3. Logo, quando eu fiz o MMC e eu obtive o número 6, eu tinha que multiplicar por números que poderiam entrar dentro dos múltiplos de 2 e 3. Certo? Então, no final das contas, eu tenho que adicionar esse 1 aqui no final, mas adicionando ele como um andar e não como um múltiplo de 6. Certo? 115. 115 é o número de andares do edifício, é o último andar do edifício. Letra D.
Espero que vocês tenham entendido. A próxima questão que eu vou fazer é essa questão aqui. Se eu não me engano, ela é questão 6, também da lista de MMC e MDC. Só que no caso desse aqui, você vai ver comigo que a gente vai usar MDC e não MMC. Vamos descobrir por quê? Vamos lendo a questão. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Tudo isso que eu marquei é muito importante para a gente resolver a questão. Por quê? Porque o enunciado é: atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Ele quer o número de peças. Mas para a gente descobrir o número de peças, a gente precisa descobrir como que eu vou ter que cortar essas tábuas, quantos centímetros cada tábua vai ter, e para que elas tenham o mesmo comprimento e o maior comprimento possível, tem que ser o mesmo, mas o maior tamanho possível, e que esse comprimento seja menor que 2 metros. Então isso aqui vai me lembrar na hora de fazer os cálculos e impedir que eu marque uma resposta que não é correta. Então nesse caso aqui ele te falou em divisão. Aqui tem a palavra, onde que tá aqui? Cortar. Que mais? Ele pediu de modo que ficasse o maior tamanho possível, cortar, maior. Então todas essas palavras indicam que eu vou poder usar MDC nessa questão, porque ele está querendo o maior divisor comum entre esses números aqui. Por que que eu vou pegar 540, 810 e 1080? E por que que eu não posso pegar o 40, o 30 e o 10? Porque o 40, o 30 e o 10 é o número de peças. E quando eu for tirar o MDC, eu vou precisar de centímetros. Porque eu vou descobrir antes do número de peças o tamanho que essas peças terão. Então, eu vou tirar o MDC com aqueles que têm, os números que têm a unidade de medida de centímetros. Então, eu vou pegar o 540, 810 e o 1080 e tiro o MDC desses números. Vamos fazer então? Vou tentar fazer de uma maneira bem rápida, mas que vocês possam acompanhar e relembrar de como fazer isso aqui. Lembra que no MDC a gente precisa de números que dividem todos esses números ao mesmo tempo? Eu vou começar com 2. Por que eu vou começar com 2? Porque eu percebi que todos esses números terminam em 0 e eles são pares. Lembra da nossa aula de critérios de divisibilidade? Isso quer dizer que eles podem ser divisíveis por 2, porque essa é a regra de divisibilidade por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então a gente consegue aqui 270, 405 e 540. Nesse caso aqui a gente tem um número que termina em 5, então já não dá pra gente usar o número 2. Mas creio que dá pra gente usar o número 3. Sabe por quê? Porque todos esses números aqui, a soma dos algarismos deles é um número divisível por 3. Aqui é 2 mais 7 mais 0 é 9. 4 mais 0 mais 5 é 9. 5 mais 4 mais 0 é 9 também. Então, 9 é um número que é divisível por 3, então eu posso usar o número 3 aqui.
final das contas, eu descobri que são esses os números, 135 e aqui é 180. Eu vou continuar fazendo aqui de uma forma mais rápida para que o vídeo não fique muito longo. Vamos lá. Aqui fica 45 e aqui fica 60. 3. Aqui vai ficar 10. Aqui vai ficar 15. Aqui vai ficar 20. Posso colocar por 5 aqui. 2, 3 e 4. Tá, aí eu cheguei aos números aqui que não tem nenhum divisor. Não existe nenhum divisor em comum entre esses três números. Entre o 2 e o 4 até tem, mas entre o 2, o 4 e o 3 não tem nenhum número que consiga dividir o 2 e o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o meu MDC acaba por aqui. Então eu fiz o traço aqui e o MDC no final dá 270. Eu já tinha feito o cálculo aqui para que o vídeo não demore muito, certo? No final aqui eu também fiz a conta final da questão. E a conta final da questão eu vou precisar encontrar tudo de centímetro que ele tem. Tudo de centímetro que ele tem. Eu não falei pra vocês o porquê que eu não posso usar aquele macetinho que eu usei antes. Lembra aquele macetinho que eu ensinei pra vocês na aula de MDC, de MMC? No caso em questão de MDC, que eu mostrei pra vocês um macetinho de que a soma desses números aqui vai te dar sempre alguma coisa que você possa usar na questão. Mas nesse caso aqui, não. Sabe por quê? Porque se ele tivesse te dado que era uma tábua de 540, uma tábua de 810 e uma tábua de 1080, aí sim, esse número aqui, ele ia representar a soma desses números aqui, que no caso dá 9, ele ia representar o número de peças que eu consegui no final. O número de peças que com o número do MDC que no final, que haveria no final, que o carpinteiro teria que produzir. Só que nessa questão aqui, existem 40 tábuas de 540, existe 30 de 810, existem 10 de 1080. Então, os números são diferentes para cada tábua, para cada centímetro das tábuas. Por isso que esse número aqui não pode ser usado. No final aqui desse MDC, a gente tem que prestar atenção que a questão ela pede pra gente que o comprimento dessas tábuas seja menor que 2 metros. 2 metros em centímetros é 200 centímetros. 270 é maior que 200 centímetros. Isso quer dizer que a gente vai ter que reduzir ainda mais esse MDC. E para a gente reduzir esse MDC e encontrar um número que encaixe na nossa resposta, a gente precisa de um número que seja divisor de 270. E no caso, o maior divisor de 270. Porque aqui, além de ele pedir que seja menor que 200 centímetros, ele também pede que seja o maior tamanho possível. Então eu pego e divido esse número pelo menor divisor que ele tem. O menor divisor que o 270 tem é o número 2. Fora o 1, né? Porque se a gente dividir por 1, a gente vai conseguir 270, então vai dar no mesmo. Então a gente pega o 2, divide ele por 2, o menor divisor que ele tem, e a gente consegue 135. Dividindo ele pelo menor divisor que ele tem, a gente consegue o maior divisor dele. O maior divisor de 270 é 135. E 135 representa o quê? Centímetros. Porque a gente fez o MDC com números que tem como unidade de medida os centímetros, certo? O que a gente vai fazer aqui no final? Como eu estava falando para vocês um pouco antes, a gente vai ter que multiplicar, somar e dividir aqui, porque a gente precisa de
juntar todos os centímetros que esse arquiteto tem aqui, que esse carpinteiro tem, tudo de centímetros. Então, quando a gente quer descobrir tudo o que ele tem de centímetros, eu vou multiplicar as 40 tábuas por 540, eu vou multiplicar as 30 tábuas por 810, vou multiplicar por 10 tábuas por 1080 e vou somar isso tudo, como eu fiz bem aqui, ó. Multipliquei as 40 tábuas pelo tamanho que cada uma dessas 40 tábuas tem. E assim por diante. Multipliquei aqui e somei tudo. Então eu consigo o total de centímetros que esse arquiteto tem em madeira, em pedaços de madeira, né? E o que eu faço? Eu pego esse número e divido por 135. Porque se eu divido o número total de centímetros pelo número de centímetros que cada tábua deve ter, eu consigo o número de peças que esse carpinteiro deverá produzir, atendendo o pedido do arquiteto. Então eu divido por 135 e no final eu consigo o número 420. 420 o quê? Peças. Então o resultado da nossa questão aqui é 420 peças, letra E. Certinho? Bem, continuando aqui, eu vou fazer mais uma questão da lista de MMC e MDC. É uma questão um pouco mais simples, mas que a gente possa entender um pouco mais sobre a aplicabilidade direta desses conceitos, né? Então vamos lá, vamos ler essa questão. Considere dois grupos de agentes censitários, um deles com 60 agentes e o outro com 72. Os dois grupos serão divididos em equipes de trabalho, então serão divididos. Essas equipes deverão ter o mesmo número de agentes. Mesmo número. Um tem 66, o outro tem 72. Sendo que todos os agentes de cada equipe devem ser originários do mesmo grupo. Desse modo, o número máximo de agentes por equipe será. Nesse caso aqui, a gente pegou todos os tópicos que nos indicam aqui a palavra divididos, mesmo número de agentes, número máximo de agentes. Todos esses tópicos nos indicam que eu posso usar MDC nessa questão. Então, para eu descobrir o número de máximo de agentes por equipe, e agentes é a unidade de medida tanto do 66 quanto do 72. Então, se eu tiro o MDC entre 66 e 72, eu vou conseguir o número máximo de agentes por equipe. Então, eu pego o 72 e o 66. Lembra que no MMC a gente precisa de números que dividam esses dois números ao mesmo tempo? Esses dois números aqui, acredito que eles sejam sim divisíveis por 2, porque ambos são pares. O 66 dá 33. O 72, eu já não sei, se não me engano é 36. 36, é isso mesmo. Nos próximos eu já não posso usar o 2, eu vou usar o 3. O 3 divide esses dois números ao mesmo tempo. 12 e 11. Parei por aqui por quê? Porque não existe nenhum número que divide 12 e 11 ao mesmo tempo. Então esses números vão ficar aqui. E o meu MDC vai ser 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 6, o quê? 6 agentes. Serão 6 agentes, o número máximo de agentes por equipe. No caso, é o que nos dá a nossa resposta, que é a letra D. Certinho? A próxima questão que eu vou fazer com vocês é uma questão modelo. Que é uma questão modelo que às vezes cai muito parecido. São questões que caem parecidas nos vestibulares e no Enem. Então ela é como se fosse um padrão. Às vezes a questão é até a mesma, só muda uma coisa ou outra, um número ou outro, mas a forma de resolução da questão é sempre a mesma. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como se faz essa aqui.
Essa aqui continua sendo da nossa lista de MMC e MDC. E é a questão 4. Vamos ler ela? Duas polias conectadas por uma correia têm comprimentos de 12 e 22 centímetros. Então, 12 e 22 centímetros. Duas polias conectadas pela correia. O menor número de voltas completas que a polia menor deve dar para que a polia maior dê um número inteiro de voltas vamos marcar aqui que ele quer o menor número de voltas completas que a polia menor deve dar. Então, ele quer o número de voltas dessa polia aqui. Segundo a imagem, assim, olhando em termos de proporção, a gente pode assumir que essa aqui é a que tem 12 centímetros. E essa maiorzinha aqui é a que tem 22 centímetros. Vamos lá. A polia menor deve dar para que a polia maior dê um número inteiro de voltas. Esse número inteiro aqui, juntamente com a palavra menor, nos indica que eu posso usar aqui, nessa questão, MMC. Por quê? Porque o MMC, além de trabalhar com menor múltiplo comum, ele só trabalha com números inteiros. Ele não trabalha com números que sejam quebrados. Então, por isso que eu posso usar, sim, o MMC aqui, encontrar o mínimo múltiplo comum entre o comprimento da polia menor e o comprimento da polia maior. E eu vou encontrar uma quantidade de centímetros que ambas irão percorrer e depois eu vou descobrir o tanto de voltas que essa polia menor vai dar. Então, quando eu calculo o MMC entre 12 e 22, eu vou conseguir um número de centímetros, né? Porque ambos os números têm como unidades de medida os centímetros. Então, vamos começar aqui. Eu vou pegar por 2. Por 2 eu consigo 6 e aqui 11. Posso pegar por 2 de novo, aqui fica 3 e 11. Posso pegar por 3, que aqui fica 1 e 11. E depois por 11 para ficar tudo 1 no final. Aqui a gente chega ao meu MMC, que é multiplicando todos esses números. Todos esses números, eu gosto de fazer essas multiplicações por etapas. Então, eu posso fazer assim, ó, 2 vezes 2 é 4. Depois que eu multiplico por 3, depois por 11. Aí, eu vou multiplicar aqui, fica 12 vezes 11. 12 vezes 11, se eu não me engano, é 132. 132 o quê? Centímetros. 132 é o MMC entre 12 e 22. E que são representados em centímetros. Então, o meu MMC também vai ter como unidade de medida os centímetros. Mas o que esse número representa? Esse número representa o total de centímetros que serão percorridos. No caso, pelas duas polias. As duas polias vão ser percorridas por... Só que eu não quero descobrir o tanto de centímetros de contato que teve entre a correia e as polias, enfim. Ele quer saber o tanto de voltas que a polia menor vai dar. E para eu descobrir o tanto de voltas que essa polia menor vai dar, eu posso pegar esse número e posso dividir por 12, que é o tanto de centímetros que essa polia tem. Certo? Então, eu estou dividindo centímetros por centímetros. Então, eu vou descobrir o número de voltas que ela vai ter. Aqui eu posso fazer por 1, 12. Aqui fica 1 e aqui fica 2. E aqui eu posso colocar 1 de novo. 12, subtrai 0, 0. Então, 11. 11 o quê? 11. Então, a resposta da nossa questão é a letra E. Certo? Esse é um padrão, essa questão, toda vez que você vê uma questão mais ou menos parecida com isso, é só mandar esse tipo de resolução que vai dar tudo certo. Então, galerinha, por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma questão específica
que vocês tiverem dúvida nela, vocês podem mandar para mim, mandar foto, mandar o número da questão, pedir que eu faça um vídeo, eu faço. Se quiser que eu faça a resolução escrita, eu também faço. Se quiser que eu mando um áudio, qualquer coisa do tipo. Se vocês tiverem dúvida de verdade, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, ou mandar algum comentário nos vídeos e tudo mais. E é isso. Um abraço pra vocês, se cuidem e espero que vocês possam continuar tendo boas energias. Mando boas energias pra vocês. É isso. Beijo!